Muito boa tarde, senhor Ademauro. Gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre quem o senhor é, principalmente aqui na região de Chechel, e sobre os seus livros também. Explicar quem eu sou é meio difícil, né? É uma autoavaliação, é difícil. Sempre é mais bem-vinda a avaliação externa. Isso. Eu poderia resumir que sou um poeta. Muito bem, muito bem. Quanto aos livros que o senhor escreveu, São 41 livros que foram publicados, né? Tem certo? mais outros que estão a caminho, mas publicados 41. Nós sempre vemos na sociedade, quando os artistas eles já começam a brotar, as pessoas que estavam próximas dele já viam desde pequeno que aquele talento que ia emergir. Como o senhor falou, a questão da avaliação externa. Aos seus ouvidos já foram dito alguma das características de sua infância na questão de ser um poeta, que predecidiram o senhor ser um poeta? Nós somos produto de um contexto. Nós não inventamos o que somos de última hora. Eu tive uma oportunidade de aprender a poesia de uma maneira muito prática e natural. Um avô materno que eu tive, o poeta Pedro Paulo de Lima, era violeiro repentista. Ah, Então, eu passei a minha infância ouvindo o som da viola e isso me influenciou muito. Uma outra influência foi um tio-avô que morava em Campestre, chamado Guaraná. Ele era um poeta de cordel. Escreveu um romance muito famoso, Rogaciano e Angelita. E quando eu ia para a casa dele, geralmente tinha acesso aos livros de literatura de cordel que ele escrevia. E aprendi até a ler melhor a partir da literatura de cordel em torno de 7 até os 12 anos de idade, tive essa influência. E passando a escrever, a treinar, já a partir de 10, 12 anos, é claro que as pessoas viam uma tendência, né, para a escrita, mas nada que pudesse vislumbrar, né, uma vida dedicada à literatura, 30 anos ensinando literatura numa faculdade, 50 anos escrevendo, tudo isso é consequência das atividades do cotidiano. perfeitamente. Então é um artista de mão cheia. Glória a Deus. Quanto às obras do Senhor, tem algum xodó seu? É quem escreve livro ou produz alguma arte, com certeza não terá um xodó dentre os filhos que tem um. Não, não dá para escolher um determinado filho, não dá para escolher uma determinada obra. Algumas nos chamam mais atenção pelo contexto, não pela essência. Pelo momento em que foram produzidas as obras, elas podem marcar um momento na vida do escritor. Mas o conteúdo, eu gosto tanto do primeiro livro, A Solidão Foi Embora, que foi em 1987, até desse mais recente, Os Segredos do Poema. Cada um reflete o momento em que o autor está vivendo. Quanto a este primeiro que o senhor mencionou, o senhor poderia dar um certo resumo sobre ele e também constar todas as questões emocionais que lhe levaram a escrever ele e as emoções pela qual o senhor está passando? O primeiro livro, geralmente, é a condensação de tudo que alguém escreveu até aquele momento, né? Então, escolhemos o melhor que produzimos até então e publicamos. Daí ter essa essência de saudosismo, de sentimentalismo, porque são poemas da adolescência que se reúnem em formato de livro. E o título já diz de uma maneira indireta: A Solidão Foi Embora. É bem sugestivo. Quando o senhor foi entrevistado a Catende, como que o senhor se sentiu no dia da entrevista? Foi um momento muito importante, uma espécie de reconhecimento. Depois de tantos anos dedicados à literatura desta região, nós já publicamos talvez uns 50 autores dessa região. Eu consegui reunir em antologias e publiquei, incentivei o trabalho deles. Então, eu acredito que é uma espécie de reconhecimento de um trabalho dedicado por longos anos à causa da literatura.
Não somente eu lecionei literatura durante 30 anos, mas vivenciei, né? E mais a disciplina Teoria da Literatura, que era a minha disciplina, o carro-chefe. Essa disciplina é que orienta a construção do poema, diz como é feito o poema, apresenta uma visão interna do texto literário, uma espécie de câmera embutida no corpo do poema para ver o interior. Então, tivemos acesso às informações primárias do poema através do curso de letras da FAMASU. Na opinião do senhor, na sua concepção, como que a literatura ela se relaciona com o âmago do homem para trazer essa liberação artística que nós vemos? Literatura, para mim, é catarse, né? É uma espécie de expurgar. Você não inventa nada, você apenas traduz em uma linguagem metafórica aquilo que já está nas suas entranhas. É impossível você dissociar um artista da sua arte. A arte está ali na veia do artista. O que ele diz não é ficção, é uma tradução através da arte do que ele sente. Às vezes apresenta-se de uma maneira oposta, uma antítese, mas geralmente são formas comparativas da expressão do ser humano ali agora tendo uma oportunidade de ser publicada através do olhar do artista. Muito obrigado. Nós agora no Clube do Livro estamos vivenciando a leitura do Dom Casmurro de Machado de Assis. O senhor já leu esse livro? Certamente. É uma obra enigmática de Machado de Assis que trata de um relacionamento amoroso onde uma dúvida perdura durante a obra inteira. E mesmo que alguém leia a obra e vai esmiuçar, vai interpretar, a dúvida vai sempre permanecer. Por quê? Porque o intuito do escritor não é elucidar casos, é fazer com que o leitor pense, reflita sobre o caso apresentado. Uma história que, ao término, todos entendem completamente, acredito que o autor foi vencido. É preciso que ele deixe alguma coisa no enigma, porque o enigma é que faz com que Dom Casmurro continue ainda hoje, que Capitu continue ainda hoje com os olhos de cigana dissimulada, encantando, né? Então, somente o Machado de Assis, na fase realista, que é onde ele consegue ser o grande mestre da literatura, no realismo brasileiro, ele cria o realismo brasileiro. É claro que a Luiz Azevedo, com o naturalismo, também faz uma parceria ali muito próxima, mas Machado se distancia de todos da época com o realismo. E não só Dom Casmurro, mas Quincas Borba, Memórias Póstumas. Esses livros formam uma trilogia, vamos dizer assim, magna do grande maestro da literatura que foi Machado de Assis. Realmente há essa necessidade de se criar um enigma para se formar a base de uma comunidade, assim, de comunidade de pensadores, comunidade de leitores. E isso a gente também observa nas artes gregas, por exemplo, é de grande relevância porque é algo absurdo para o padrão de hoje, quando a gente vai olhar. Eu agradeço profundamente, senhor Admauro, pela sua presença, por essa oportunidade de lhe entrevistar. Muito obrigado mesmo. Disponha, sempre que for necessário, estarei presente. Tem um tema que podemos deixar até para um outro momento, que é a ideia da inspiração, né? Perfeito. Tem algumas anotações a esse respeito que são bem estonteantes, porque eu defendo com provas, e inclusive no meu blog tem muitas provas sobre isso, que não existe essa tal de inspiração. Pelo que o senhor falou, deu a entender isso mesmo, porque seria expurgar e não o pensar além do que você tem. Interessante. O senhor quer deixar alguma mensagem para o pessoal do Clube do Livro? Veja, eu escrevi um poema ontem, eu poderia apresentar para você em primeira mão esse poema, né? Obrigado. No tempo das eleições. Talvez seja censurado, você não coloca ele todo por aí. Mas fica à vontade. Se quiser divulgar, esteja à vontade. Sim, senhor. Eita que vai começar o tempo das eleição. Gritou no meio da rua o filho de Zé João. Surge um sujeito pacato com cara de candidato, pegando de mão em mão.
Nunca vi esse mais gordo, nem de quem ele é parente. Sei que é um candidato, pois anda tão sorridente, tem um olhar tão profundo, sorrindo para todo mundo, como quem manga da gente. Seu bom dia é promessa, procurando simpatia. O povo está precisando de saúde e moradia. Em nome da honestidade, para governar a cidade, meu nome é garantia. No meu governo, a escola vai ser a melhor que há. Professor vai ganhar bem, merenda vai ser maná. A cidade só tem jeito quando um dia eu for eleito, pois tudo vai melhorar. A ladainha é essa, parece tempo de guerra. Visitam de casa em casa, prometendo céu e terra. Todo dia de manhã, mensagem no Instagram. E me diga quem não erra. E entram pelas igrejas invadindo a procissão, oferenda a mãe de santo, São Jorge, solta o dragão. Se benze num culto errado, o altar fica manchado no ano de eleição. O povo já desconfia de tamanha presepada. Foi enganado uma vez, na outra eleição passada, cansado de tanto engano, talvez faça nesse ano mais uma escolha errada. Realmente. É um poema Nossa. gracioso, mas que reflete sobre a realidade. A crítica de uma. Não é crítica, não é um humor ácido, mas é trazendo à atualidade, a necessidade que nós temos. Obrigado, muito obrigado, senhor Admauro. Obrigado, Está viu? fresquinho, igual você viu até agora. Viu? Isso. Agradeço pela sua presença, senhor Admauro. Muito obrigado. Então, grande abraço. Tchau, tchau.